Há uma realidade assustadora sobre começar um pequeno negócio. 50% dos pequenos negócios falham no primeiro ano. 75% dos que passam ilesos pelo primeiro ano fracassam nos próximos 5 anos. O que você pode fazer para não fazer parte dessas estatísticas? Como você pode criar um negócio que não vá à falência, que avance sem problemas e que te forneça tempo e dinheiro para aproveitar a vida? Eram essas as perguntas que não saíam da minha cabeça até que encontrei respostas no livro de Michael E. Gerber, The E-Myth Revisited: Why Most Small Business Don't Work and What to Do About It. Se você está pensando em abrir um negócio, ou se abriu um, mas se sente estressado e ocupado o tempo todo, então esse vídeo é para você. Este é um daqueles livros que eu gostaria de ter lido antes de abrir o meu negócio. Ok, então vamos começar. Parte 1. A suposição fatal. Este é você. Você trabalha em uma empresa, a empresa de outra pessoa, e você é bom no que faz. Muito bom. Um dos melhores funcionários. Mas as coisas não estão indo bem para você. Talvez você não se sinta valorizado ou não sinta que é pago o suficiente. Um dia, você está lá trabalhando e por algum motivo não gosta do comportamento do seu chefe. Talvez ele tenha dito ou feito algo que te incomodou ou ofendeu. O motivo não importa muito, você simplesmente não gostou. De repente, uma voz na sua cabeça diz: "Por que estou aqui trabalhando para esse idiota? Eu conheço esse trabalho muito melhor do que ele. Esse negócio entraria em colapso se eu não estivesse trabalhando aqui. Por que não começo meu próprio negócio e me torno meu próprio chefe?" Desse dia em diante, você simplesmente não consegue parar de pensar em abrir seu próprio negócio. O empreendedor que estava adormecido em você acordou e não vai mais voltar a dormir. A animação de ser seu próprio chefe e se tornar independente é irresistível. Você sente que precisa correr atrás dessa ideia. Então, você começa seu negócio. Mas aqui está o que você ainda não percebeu. Você está prestes a deixar de ser o cara que odeia o chefe idiota para se tornar o chefe idiota. A maioria das pessoas começa um negócio dessa maneira, inclusive eu. Antes de começar, essas pessoas estavam prestando algum trabalho técnico para uma empresa, até que um dia decidiram que era hora de abrir seu próprio negócio. Mas essa é uma receita para o fracasso, porque a pessoa que começa um negócio dessa maneira faz uma suposição fatal, que é esta: o trabalho técnico de um negócio e um negócio que faz aquele trabalho técnico são duas coisas totalmente diferentes. Só porque você sabe muito sobre o trabalho técnico em questão não significa que você sabe como gerir o negócio que faz esse trabalho técnico. Só porque você é um editor de vídeo habilidoso não significa que você sabe como criar e administrar o negócio de edição de vídeo. Infelizmente, a maioria das pessoas não consegue ver isso. Isso acontece com milhões de técnicos diariamente. Um barbeiro abre uma barbearia, um cabeleireiro abre um salão de beleza e um músico abre uma loja de música. A tragédia é que, quando o trabalhador cai nessa suposição fatal, o negócio que deveria libertá-lo o escraviza. Ele costumava fazer apenas uma função quando trabalhava para outra pessoa, mas agora, além desta função, ele tem de fazer outras 10, que ele não tem a menor ideia de como fazer. Um dia você acorda e percebe que não tem uma empresa. Você tem um trabalho, e é o pior tipo de trabalho. Você estava fugindo do seu chefe, mas agora seu negócio se tornou seu chefe, e é o pior tipo de chefe que existe. Logo, o trabalho que você amava se torna o trabalho que você odeia. A jornada que começou com animação se transforma em terror, exaustão e fracasso. Na próxima parte, você entenderá por que isso acontece e como evitar que aconteça com você. Parte 2. O empreendedor, o gerente e o técnico. Todo mundo que entra no mundo dos negócios é, na verdade, 3 pessoas em uma: um empreendedor, um gerente e um técnico. A maneira mais fácil de entender isso é se você já fez dieta alguma vez na vida. Todo mundo que já tentou fazer dieta sabe que há um cara gordo e um cara magro dentro deles. O cara magro sabe o que você precisa fazer para ficar magro: dieta e exercícios físicos. Tudo o que você precisa fazer é esculpir o cara magro, como se fosse uma estátua de mármore. Mas o cara gordo não quer ir correr ou nadar. O cara gordo gosta de fast food e pizza. Essa história de malhar pode ficar para mais tarde. Talvez amanhã, ou nunca. Qualquer um que já tenha passado pelo conflito entre o cara gordo e o cara magro sabe o que eu quero dizer.
Você não é apenas o cara magro ou apenas o cara gordo, você é os dois. Quando você é o cara magro, você está sempre fazendo promessas para o cara gordo cumprir. E quando você é o cara gordo, você está sempre fazendo promessas para o cara magro cumprir. Se você já se sentiu como o cara gordo e o cara magro, você sabe que não é possível ser os dois para sempre. Alguém vai ter que perder essa luta e ambos sabem disso. Bem, é esse mesmo tipo de guerra que acontece dentro do dono de cada pequena empresa. Mas é ainda pior, porque em vez de dois caras, é uma batalha de 3 vias entre o empreendedor, o gerente e o técnico. Infelizmente, é uma batalha que ninguém pode vencer. Entender as diferenças entre eles vai te ajudar a entender rapidamente o porquê. O primeiro é o empreendedor. O empreendedor é o visionário, o sonhador. É ele quem estava dentro de você esse tempo todo, sonhando acordado, olhando para o relógio, imaginando uma vida melhor. Ele vive no futuro, nunca no passado e quase nunca no presente. Ele é inovador e é sempre o melhor em trabalhar com o desconhecido, transformando o caos em harmonia. O empreendedor tem uma forte necessidade de controle, porque ele precisa ter o controle de pessoas e eventos no presente para tornar sua visão ou sonhos realidade. Isso causa um grande problema. O empreendedor vive em um mundo feito de muitas oportunidades e todos ao redor dele estão apenas o atrasando. Isso significa que ele está geralmente disposto a fazer o que for preciso para que seus projetos avancem, mesmo que para isso tenha que intimidar, assediar ou gritar com seus funcionários. Para os empreendedores, a maioria das pessoas são problemas atrapalhando o caminho para seus sonhos. O próximo é o gerente. O empreendedor tem a visão de futuro para negócios, mas o gerente, dentro de você, é quem mantém o negócio funcionando sem problemas no presente. Ele é prático. O gerente quer manter as coisas organizadas e em ordem. É o trabalho dele limpar a bagunça do empreendedor. Se você é como eu, você tem uma gaveta de lixo na sua casa. Talvez na cozinha, em uma escrivaninha ou no escritório, mas há uma gaveta cheia de itens aleatórios. Você não sabe como chegou nesse ponto. É como se um dia você tivesse acordado e a gaveta estava lá já cheia de lixo. Elásticos, chaves velhas, um relógio quebrado, pilhas que podem ou não estar descarregadas e sempre alguns parafusos e pregos soltos esperando para te espetar quando você precisar colocar a mão ali para procurar alguma coisa. Isso é o que o gerente vê quando observa o negócio de um empreendedor. Não dá para trabalhar nessa bagunça. Ele vê uma gaveta de lixo que precisa ser limpa e organizada. Em vez de empurrar tudo para dentro de uma gaveta, o gerente chega para trabalhar com uma etiquetadora em mãos. Tudo tem um lugar certo e tudo deve ser colocado de volta em seu lugar. As chaves vão para o chaveiro. Os parafusos e pregos são colocados em caixas de plástico etiquetadas como parafusos e pregos. As pilhas são testadas e descartadas se estiverem sem carga, ou colocadas em recipientes claramente etiquetados por tamanho. O gerente trata as pessoas e as tarefas em uma empresa da mesma forma que lida com a gaveta de lixo. Ele constrói estruturas. Planeja o que fazer quando os problemas acontecerem. Todos têm seu lugar e suas tarefas a cumprir. E ele garante que as coisas aconteçam. Por último, o técnico. Se você está assistindo a este vídeo e quer largar seu emprego para montar seu negócio, você é um técnico. Se você já pensou consigo, se quer que seja bem feito, faça você mesmo, você é um técnico. O técnico adora a sensação de fazer as coisas, estar envolvido em projetos e viver o presente. Ele não se importa com o futuro do negócio ou com os problemas de ontem. Ele só quer começar a trabalhar. Quer saber como fazer o trabalho da melhor forma possível e quer que todos saiam do seu caminho. Mas todos ficam no caminho do técnico. O empreendedor chega com um trabalho novo e interessante para o técnico, mas está sempre o interrompendo ou o distraindo. O gerente também é um problema, porque ele quer que o técnico se encaixe em seu sistema. Se dependesse do técnico, ele iria trabalhar todos os dias e nunca se preocuparia com o futuro. Mas essa é a pior mentalidade que se pode ter se você deseja que um negócio sobreviva por muitos anos. Na sua vida, você provavelmente pode ver esses 3 personagens em ação. Você pode ver como uma parte de você anseia por uma sensação de ordem, enquanto outra parte sonha com o futuro.
Você pode ver como outra parte de você não suporta ficar ociosa e se afunda em trabalho e se enche de culpa e se sente culpada se ele não estiver fazendo algo o tempo todo. Então, para resumir essa parte, existem 3 pessoas em você: o empreendedor, o gerente e o técnico. O empreendedor sonha, o gerente se preocupa com tudo e o técnico é quem faz o trabalho. Parte 3. As 3 fases de um negócio. Os negócios crescem assim como as pessoas. Existem 3 estágios pelos quais um negócio passa enquanto cresce: infância, adolescência e maturidade. Infância. A fase do técnico. É assim que a maioria dos negócios começa, como negócios liderados por técnicos. Você finalmente está livre do chefe. É um começo emocionante, mas que está prestes a se tornar exaustivo. Agora você será um mestre malabarista. Todos os dias, a partir de agora, você vai fazer malabarismos com bolas no ar, fazendo todo o trabalho dentro do seu negócio. Uma das bolas é administrar o dinheiro do negócio e a outra bola é vender seus produtos e serviços. Tudo isso enquanto faz malabarismos com publicidade, marketing, taxas e impostos. Na fase da infância, tudo o que você faz é trabalhar, trabalhar e trabalhar mais. As horas são longas, você pode trabalhar de 12 a 14 horas por dia. Você trabalha todos os dias, 7 dias por semana. Mesmo quando está em casa, você está trabalhando. Você está totalmente investindo no seu negócio. Mas há um grande problema. Há mais trabalho do que você consegue lidar sozinho. Você trabalha mais, dedica mais tempo, mas não consegue conciliar tudo. As bolas começam a cair e bater no chão. Há um limite para o que você consegue fazer sozinho. A infância termina quando o dono percebe que o negócio não pode continuar a funcionar do jeito que está. Para sobreviver, ele terá que mudar. Quando isso acontece, quando a realidade chega, a maioria das falências empresariais acontecem. O técnico tranca as portas e vai embora. O resto vai para a fase da adolescência. Adolescência, a fase do gerente. Este é o momento em que você decide finalmente obter ajuda para o seu negócio. Todo negócio que persiste deve crescer e entrar na fase da adolescência. Todo empresário que sobrevive precisa de ajuda. Que tipo de ajuda um técnico sobrecarregado deve receber? Ajuda técnica. Alguém que possa fazer o trabalho que não está sendo feito e que geralmente é o trabalho que você não gosta de fazer. Se você gosta de vendas, você traz alguém para construir o produto. Se você gosta de produção, você traz um vendedor. Se você não sabe quem trazer, geralmente é um contador. Porque a maioria dos proprietários de pequenas empresas odeia a contabilidade. Então, você contrata seu primeiro funcionário, o Hélio. O Hélio entende de contabilidade. Ele é um trabalhador esforçado e experiente. Hélio está lidando com números e cálculos desde antes de você nascer. Ele trabalhou em negócios como o seu por uma vida inteira. E agora o Hélio vai descobrir o segredo mais profundo que você esteve escondendo esse tempo todo. Ele logo descobrirá que você não faz ideia do que está fazendo. Primeiro dia de trabalho, e Hélio começa a trabalhar nos livros da contabilidade. Ele está olhando aquela montanha de planilhas, documentos e papéis que você deu a ele. E em um segundo, você percebe: você não precisa mais fazer essa parte do trabalho. Você agora pode ser um gerente, e não apenas um técnico. Algumas semanas depois, você percebe que o Hélio pode fazer mais do que apenas a contabilidade. Ele também pode atender o telefone, ele pode falar com os clientes, ele pode arrumar a vitrine, ele pode fazer um pouquinho de tudo. A vida fica mais fácil com o Hélio por perto. Você começa a fazer intervalos maiores para o almoço e relaxar um pouco. Mas há um problema. Você deixa que o Hélio assuma tarefas dentro do seu negócio em vez de dizer a ele o que fazer. Esse é um jogo perigoso, porque se você não diz ao Hélio o que fazer, ele faz as coisas do jeito dele. Isso significa que sua empresa está mudando lentamente, se transformando da maneira como você fazia as coisas para um negócio novo e irreconhecível. Hélio precisa de mais ajuda. Então, ele contrata novos funcionários. E como você está tão ocupado trabalhando no crescimento do negócio, os novos funcionários respondem ao Hélio em vez de você. Você continua assim, porque isso o deixa livre para fazer o que ama, até que os problemas começam a acontecer.
Os erros começam a se acumular. Clientes insatisfeitos começam a reclamar que as coisas não são mais como costumavam ser. Prazos são perdidos. Essa má gestão começa a cobrar o seu preço. Você começa a perceber que ninguém se importa com o seu negócio tanto quanto você. Você começa a perceber que nunca deveria ter confiado em Hélio. Você nunca deveria ter confiado em ninguém. Você já devia saber que isso não ia dar certo. À medida que as bolas continuam a cair em uma velocidade avassaladora, você percebe: ninguém está disposto a trabalhar tão duro quanto você. Ninguém tem um julgamento tão bom quanto você, ou sua habilidade, ou seu desejo, ou seu interesse. Se for para ser feito direito, é você quem terá que fazer. Entre em qualquer negócio adolescente e você verá um dono ocupado. Eles estão tentando dar conta de tudo, mesmo que estejam pagando trabalhadores para isso. Quanto mais o dono faz, menos os trabalhadores fazem, porque você não sabe como lidar com essa situação de outra forma. Todo negócio adolescente chega a um ponto em que ultrapassa a zona de conforto do dono. Você perde o controle de sua empresa e não consegue mais nem administrar o seu Hélio. Quando o Hélio chegou, você simplesmente jogou coisas nele e saiu correndo. Mas o Hélio também tem necessidades. Ele precisa de mais orientação. Ele precisa saber por que está fazendo o que está fazendo. Ele precisa saber para onde o negócio está indo e qual é a estratégia geral. Se você não consegue administrar Hélio, como vai crescer? Em vez de fazer o negócio crescer, você vai dizer: esquece isso, vamos voltar do jeito antigo, quando era só eu e eu sozinho. Não preciso me preocupar com todos esses funcionários e despesas. Então, você encolhe o seu negócio para um tamanho em que você se sente confortável, mas não percebe que já passou por isso. Você já foi pequeno deste tamanho e não deu certo. As coisas vão bem por um tempo, mas um dia você acorda e percebe: não quero mais fazer isso. Você está deitado na cama e não tem energia para se levantar. Então, você se vira para seu parceiro ou parceira e diz: não estou me sentindo bem. Acho que estou doente, não quero ir trabalhar. E seu parceiro diz o que você já sabia. A verdade dolorosa em voz alta. Mas, se você não for trabalhar, ninguém mais vai. É nesse exato momento que você percebe que não é dono de uma empresa, você é dono de um emprego. E é o pior emprego do mundo, porque você tira um dia de folga por doença, não será pago. Se você não aparecer para trabalhar hoje, não há ninguém que possa fazer o trabalho para você. E você não pode vender essa empresa para ninguém, porque você estaria apenas vendendo a eles um trabalho que você odeia. Quando o sonho se vai, a única coisa que resta é trabalho. Pode ser que você se pergunte: e o que vai acontecer se eu não for mais uma pequena empresa? Se eu continuar crescendo? Bem, você acabará se autodestruindo. Digamos que, contra todas as probabilidades, você sobreviva, porque você é teimoso e está determinado a permanecer no mercado. Você faz o que for preciso para manter as luzes acesas e precisa trabalhar o tempo todo. Você é consumido pela empresa. Dia após dia é a mesma coisa. Você nunca muda. O negócio não vai à falência, mas seu corpo e mente sim. Você fica doente, se machuca, mas continua. Você é como um ventilador que foi deixado ligado 24 horas por dia por muito tempo, até que, com um último chiado, as pás do ventilador param de girar. É assim que a maioria dos proprietários de empresas pequenas se sente hoje. Mas não precisa ser assim. Existe uma solução melhor. Até este momento, descrevemos os problemas que fazem a maioria das pequenas empresas falharem. No restante desse vídeo, falaremos sobre as soluções. E tudo começa com a fase de maturidade. Maturidade. Como criar um negócio que não fracasse? Não é garantido que todas as empresas que passam pela infância e adolescência acabem chegando à maturidade. Se você tiver sorte, poderá chegar a esse estágio, mas aqui está o ponto-chave. A maturidade não é o resultado final das duas fases anteriores. Você pode pular essas fases e ir direto para a maturidade. Iniciar uma empresa madura desde o primeiro dia. Sim, você ouviu direito. Você pode iniciar uma empresa madura desde o primeiro dia. Empresas famosas como McDonald's, Disney, IBM e Apple não acabaram como empresas maduras. Elas começaram como empresas maduras.
Uma empresa pode começar madura se o empreendedor tiver uma perspectiva empreendedora. Deixe-me explicar essa perspectiva com um exemplo. Tom Watson, da IBM, disse: "Desde o começo eu tinha uma imagem clara de como a empresa seria quando finalmente estivesse pronta. Eu tinha um modelo em minha mente de como seria. Um sonho, uma imagem. Então percebi que, a menos que agíssemos daquela forma desde o começo, nunca chegaríamos lá. A IBM teve que agir como uma grande empresa antes mesmo de se tornar uma grande empresa." A perspectiva empreendedora faz a mesma pergunta que Tom Watson, da IBM, fez: como essa empresa deve funcionar? De uma perspectiva empreendedora, a empresa é o produto, e não qualquer produto que seja produzido pela empresa. Isso não significa que o empreendedor não se importe com o produto. Ele se importa, mas a abordagem precisa ser mais holística. Aqui está como as perspectivas do técnico e do empreendedor diferem. O empreendedor vê o negócio como um sistema. Esse sistema produz resultados para o cliente. O técnico vê o negócio como um lugar para trabalhar, um lugar onde ganhar dinheiro. O empreendedor começa com uma visão clara e então trabalha de trás para frente para tornar essa visão uma realidade. O técnico não tem uma visão, ele só tem trabalho a fazer e o dinheiro que precisa ganhar hoje. O empreendedor vê o negócio através dos olhos do cliente. O técnico vê o negócio pelos seus próprios olhos. Para o empreendedor, um novo cliente é uma nova oportunidade. Para o técnico, um novo cliente é um problema porque significa mais trabalho. Aqui está a questão. Você não pode ensinar a perspectiva empreendedora a um técnico. Nem tente. O que você precisa é de um modelo de negócio que permita que o empreendedor, dentro de você, faça o que precisa ser feito. Mas não ao mesmo tempo. Esse modelo de negócios deve satisfazer as necessidades do técnico e do gerente. Um modelo de negócios que satisfaz as necessidades de todos os três é chamado de protótipo de franquia. Na próxima parte explicarei esse modelo de negócios em detalhes. Parte 4. Modelo de protótipo de franquia. A maneira mais fácil de entender esse modelo de negócios é apenas olhar para o McDonald's. Por favor, note que não estou dizendo que você precisa entrar no ramo alimentício e começar a fazer hambúrguer. Estamos falando sobre o modelo de negócio deles aqui. Agora, você pode dizer muitas coisas ruins sobre o McDonald's. Você pode dizer que a comida deles não é saudável, que as pessoas não deveriam comer fast food. Mas se tem algo que você não pode dizer, é que eles não cumprem suas promessas, porque eles cumprem. Eles têm um sistema que funciona como um relógio suíço. Isso ocorre porque cada etapa do negócio foi testada, ajustada e aprimorada até que pudesse ser copiada e aplicada em todos os restaurantes McDonald's do mundo todo. A comida é feita e servida da mesma forma no mundo todo. Os hambúrgueres de carne congelados são do mesmo tamanho e do mesmo formato no mundo todo. Os picles são colocados nos pães no mesmo padrão para que não escorreguem do sanduíche. As batatas fritas são mantidas quentes por 7 minutos para que não fiquem encharcadas. E a comida é servida aos clientes em 60 segundos ou menos. Basicamente, cada problema foi pensado, documentado e sistematizado de uma forma que você pode encontrar qualquer jovem de 18 anos na rua e levá-lo até o restaurante, e ele seria capaz de fazer o trabalho da forma como precisa ser feito. Agora, como é possível criar um sistema assim em seu negócio? Primeiro, você tem que mudar sua perspectiva sobre o que é uma empresa. O problema não é o seu negócio, nunca foi. O problema é você. Sempre foi você e sempre será você. Nada mudará até que você mude sua perspectiva sobre o que é uma empresa e como ela funciona. Segundo, cada dia deve ser gasto trabalhando no seu negócio, não dentro dele. Veja seu negócio como um produto na prateleira. Veja-o como uma máquina com peças interconectadas e pergunte a si mesmo: como posso fazer meu negócio funcionar sem mim? Como posso fazer meu pessoal trabalhar sem minha interferência constante? Como posso sistematizar meu negócio de tal forma que ele possa ser replicado 5.000 vezes, de forma que a unidade número 5.000 funcione tão bem quanto a primeira? Finja que você vai franquear seu negócio. Finja que sua empresa é um modelo que você copiará e que em algum momento você criará mais de 5.000 empresas exatamente como ela.
Não quase como ela, mas exatamente como ela. Clones perfeitos. Depois de fazer todas as perguntas, você perceberá que precisa criar sistemas para tudo. Você precisa de um negócio dependente de sistema, não um negócio dependente de pessoas. Se o sucesso do seu negócio depende da contratação de especialistas, será extremamente difícil para você ter sucesso. Especialistas são difíceis de encontrar e são caros. Em vez disso, configure os sistemas de funcionamento da sua empresa de forma que até mesmo alguém com as qualificações mais baixas possa fazer o trabalho de forma eficaz. Isso não significa que você vai contratar qualquer um. Por exemplo, se você precisa de um contador, ainda precisa de alguém com conhecimento de contabilidade. No entanto, se seu sistema de negócios for bem construído, você não precisará de um especialista de ponta. Um contador menos experiente também conseguirá executar bem o trabalho que precisa ser feito. É isso que o autor quer dizer com construir um negócio dependente de sistema. Para construir um negócio dependente de sistema, você precisa de checklists para cada tarefa. Você precisa de um manual com instruções passo a passo para que qualquer um possa fazer o que você faz. Eu sei que essa parte é chata e eu odeio fazer isso, mas ela é absolutamente necessária. Se você pular essa etapa, você vai perder muito tempo e fracassar no final. Eu pessoalmente pulei essa parte e contratei pessoas, e aqui está o que aconteceu. Como eu não tinha um sistema adequado, eles não conseguiram fazer o trabalho 100%. Eles só conseguiam fazer 90% e eu tinha que ajudar com os últimos 10%. Agora, imagine que você contratou 10 pessoas e tem que ajudar cada uma delas nos últimos 10%. Isso provavelmente consumirá todo o seu tempo. Cometi esse erro e vi outros contratando um monte de pessoas e depois de um tempo demitindo todas elas, pelo mesmo motivo que acabei de descrever. Então, você precisa construir um sistema primeiro. Agora pode ser que alguns de vocês assistam e digam, mas que raio de sistema é esse então? Então, deixe-me dar um exemplo. Imagine que você está abrindo uma confeitaria. Cada cargo em sua confeitaria teria uma descrição detalhada do trabalho. Essa clareza garante que cada trabalhador saiba exatamente o que fazer e como fazer, desde comprar os ingredientes até manter a loja limpa, varrer o chão, lavar panelas e abrir e fechar o caixa. Para os padeiros, haveria diretrizes claras sobre como assar os bolos, as configurações de temperatura para os fornos, quanto tempo cada tipo de bolo deve assar e as receitas secretas que tornam seus bolos especiais. Afinal, não é qualquer confeitaria, é a sua confeitaria. É o seu protótipo. Você quer que o seu bolo tenha sempre a mesma aparência e o mesmo sabor. Ele deve proporcionar uma experiência consistente aos seus clientes. Construir o protótipo do seu negócio é um processo contínuo. Não é como se você fizesse tudo de uma vez e pronto. O autor chama isso de processo de desenvolvimento de negócios, que abordaremos na próxima parte. Parte 5. Processo de desenvolvimento de negócios. Este processo consiste em 3 etapas: inovação, quantificação e orquestração. Inovação é fazer a pergunta: quais sistemas podemos melhorar em nosso negócio para ajudar nossos clientes? Tenha em mente que não é o produto que requer inovação, mas a maneira como sua empresa opera e vende tais produtos. E aqui está a questão: você não precisa implementar grandes inovações. Por exemplo, que cor de terno seus funcionários devem usar para fazer mais vendas? É um terno marrom, azul ou preto? Faça o teste por 2 semanas. Você pode descobrir que até mesmo seu melhor vendedor ganha menos dinheiro quando usa um terno marrom, e que as vendas do seu pior vendedor quase dobram quando ele usa um terno azul. Aqui está outro teste para tentar. Em vez de cumprimentar os clientes da maneira antiga, perguntando, posso ajudar? Diga, oi, você já esteve aqui antes? Esta mudança simples transforma uma pergunta cuja resposta seria sim ou não em um convite para conversar. Se eles disserem que já estiveram na sua loja antes, ótimo! Estamos muito felizes em atendê-lo de volta. Aqui está uma oferta especial que estamos oferecendo para os clientes recorrentes. Se eles nunca estiveram na sua loja antes, bem-vindo! Temos um desconto especial para novos clientes. São pequenos ajustes como esses que podem causar mudanças drásticas no funcionamento e nos resultados do seu negócio. Mas, como você pode descobrir se as inovações e os testes que você fez estão funcionando? É aqui que entra a quantificação, que é o segundo passo do processo.
Isso significa que você precisa encontrar os dados da sua empresa. Em vez de sentimentos vagos, você saberá de fato como o negócio está se saindo depois de fazer uma mudança. Pense nos diferentes ternos coloridos. Você pode anotar e ver quanto dinheiro seus funcionários fizeram com cada cor de terno. Se as vendas aumentaram em 16% para vendedores usando ternos azuis, este se tornará o novo uniforme. O truque é monitorar os dados por um curto período para obter uma base de referência. Então, você saberá o que é normal no seu negócio. A partir daí, você faz uma mudança. Se os dados mostrarem que o negócio melhora, você mantém a mudança. Caso contrário, mantenha as coisas do jeito que estavam ou faça um teste diferente. Depois de terminar seus testes, você decide o que manter. Esta etapa final é chamada de orquestração. Você pega todas as lições aprendidas com a inovação, mais as comprovações da quantificação e cria um novo sistema para o seu negócio. Você descobriu que ternos pretos e essa nova saudação dobraram suas vendas. Então, seu uniforme padrão se torna o terno preto e você treina todos seus funcionários a cumprimentar os clientes perguntando se eles já estiveram aqui antes. Você não tenta adivinhar, não dá chutes, não deixa que cada um decida. Você testa, você comprova. Você repete esse processo para cada etapa do negócio para criar um sistema que pode funcionar para qualquer pessoa. Esta foi a última parte. Vamos então recapitular tudo o que aprendemos nesse vídeo. Começamos com a suposição fatal. Só porque você sabe muito sobre o trabalho técnico de um negócio, não significa que você sabe gerir um negócio que faz esse trabalho técnico. Todo dono de empresa é 3 pessoas em uma: o empreendedor, o gerente e o técnico. Cada um quer coisas diferentes e eles o puxam em direções diferentes. O empreendedor é visionário e inovador. O gerente quer uma operação suave e organizada. E o técnico quer focar em tarefas imediatas e nada mais. Fases do negócio. Infância. O proprietário lida com todas as tarefas, o que leva à exaustão e ao fracasso. Adolescência. A delegação começa, mas a má gestão leva ao caos e o proprietário é forçado a encolher o negócio. Maturidade. Maturidade não é o final das 2 fases anteriores. Você pode começar um negócio maduro desde o primeiro dia se tiver uma perspectiva empreendedora. Modelo de protótipo de franquia. Este modelo foca na criação de uma empresa que possa operar sem você, como aconteceria com uma franquia. Para construir tal modelo, você precisa construir um negócio dependente de sistemas, não dependente de pessoas. Você precisa ver a empresa como um produto e trabalhar no seu negócio, não dentro dele. Finalmente, falamos sobre o processo de desenvolvimento de negócios que consiste em 3 etapas. Inovação, buscar continuamente maneiras de melhorar a forma como sua empresa atende seus clientes. Quantificação, medir os efeitos das mudanças para entender quais estratégias melhoram o desempenho do negócio. Orquestração, implementar inovações bem-sucedidas como operações padrão. Obrigado por assistir. Espero que tenha sido um vídeo útil.